Olá, aqui é o Matheus Santana e se tem uma coisa que está acabando com a sua vida são seus maus hábitos e vícios, não tenha dúvida. E talvez você já tenha percebido isso, porque é impossível ser realmente feliz se você está o tempo todo se sentindo culpado, frustrado ou até envergonhado por continuar tendo comportamentos que você não quer mais ter, mas que por alguma razão você não consegue evitar, porque parece que você precisa deles. Mas calma que durante esse vídeo eu vou te falar algumas coisas que você precisa saber para realmente superar isso. Olha só, o seu cérebro opera em 3 níveis: o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Mas você controla apenas um, que é o consciente. E quando você conscientemente começa a fazer alguma coisa, isso é registrado nos 3 sistemas. Mas quando você continua fazendo a mesma coisa, isso se transforma num hábito. E o vício é basicamente um super hábito que saiu do seu controle. Agora, essa formação de hábito depende muito do tipo de comportamento que você está fazendo. Por exemplo, ele te dá prazer imediato ou a longo prazo? E esse prazer vem sem esforço ou você precisa sentir um certo desconforto primeiro para depois conquistá-lo? Porque são esses fatores que vão dizer se você vai formar um hábito mais cedo ou mais tarde. Basicamente, coisas que dão muito prazer com pouco esforço se tornam um hábito muito mais rápido do que coisas que exigem muito esforço, mas que dão pouco prazer imediato. Então assim, para ficar mais claro, vamos dividir isso em 2 tipos de prazer, o de curto prazo e o de longo prazo. O prazer de curto prazo vem daquelas coisas que geram picos de dopamina, como jogar videogame, assistir comédia no YouTube, se masturbar, comer açúcar, beber álcool, fumar, ficar no Instagram, TikTok, etc. E o que todas essas coisas têm em comum é que você sente muito prazer enquanto está fazendo elas, mas assim que você termina de fazer, o prazer também vai embora. E para continuar se sentindo bem, você tem que repetir o comportamento. E aí, com o tempo, isso cria um ciclo que te deixa viciado sem você nem perceber, porque você passa a se esconder atrás da justificativa de que está fazendo essas coisas só para relaxar. Mas a verdade é que você já está preso na armadilha que você mesmo criou. Então, de certa forma, o vício é uma tentativa de esticar o prazer de curto prazo até que ele se pareça com um prazer de longo prazo. Só que não é. É um prazer imediato que logo se transforma numa prisão difícil de sair. Mas mesmo sabendo disso, a maioria ainda não vai buscar o prazer de longo prazo. Sabe por quê? Porque esse prazer de longo prazo, que não te faz se sentir um fracassado logo depois, é algo que tem que ser conquistado através do esforço, da disciplina, da monotonia, da frustração. E nada disso é fácil e muito menos prazeroso no começo. E o problema é que os seres humanos, por natureza, são seres preguiçosos. A gente tenta extrair prazer das opções mais fáceis que existem. É por isso que a gente prioriza prazeres de curto prazo, porque eles não exigem nenhum esforço. Só que o problema é que, ao fazer isso, a gente corre um sério risco de estar destruindo o nosso próprio futuro. E é basicamente por isso que qualquer um de nós estamos suscetíveis a nos viciar em qualquer coisa. E uma vez que nos tornamos viciados em alguma coisa, é algo absurdamente difícil de largar. Isso acontece basicamente por 3 razões, mas antes de eu falar delas, eu quero te convidar a conhecer o método mais fácil e rápido que descobri para construir ou eliminar qualquer hábito que você quiser, incluindo certos vícios. Para isso, basta clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e assistir o vídeo que preparei para você na próxima página. Bom, a primeira razão pela qual é difícil largar um vício tem a ver com o prazer excessivo. E já que tudo isso acontece basicamente no cérebro, tem uma coisa que você precisa entender. O seu cérebro adora padrões. Ele sente segurança em repetir o que já conhece. Então, quando ele percebe que você está fazendo uma coisa todo dia ou por várias horas seguidas, ele vê aquilo como algo importante. E aí o que ele faz? Ele encaixa esse comportamento na sua rotina e transforma aquilo num hábito automático. E é aí que o prazer excessivo se torna um problema, porque prazer não é só uma sensação abstrata, é algo químico. Então, sempre que você sente uma explosão de prazer, o seu cérebro libera uma enxurrada de hormônios. Pode ser assistindo vídeos, se masturbando, jogando, enfim, tudo isso libera substâncias que te fazem se sentir bem na hora. E se você repete isso várias vezes, você está basicamente abusando dessa liberação hormonal. E o cérebro, como bom aprendiz que é, registra isso dizendo: opa, isso aqui dá prazer, vamos repetir. E aí ele começa a encaixar esse comportamento numa nova rotina automática. É por isso que você nem percebe que virou um viciado. Você só se dá conta quando começam a surgir consequências graves na sua vida. Só que o mais louco é que não importa o vício, todos eles têm uma coisa em comum, que é o anseio pelo prazer de curto prazo. Até porque, pensa comigo, quantas pessoas você conhece que é viciada em treinar, em correr, em estudar ou em aprender alguma coisa difícil do zero? Provavelmente nenhuma.
Porque essas coisas exigem esforço, dedicação, tempo e não dão prazer imediato. Pelo contrário, o prazer só vem depois de um grande desconforto. Então, se for comparar, é claro que vai ser muito mais fácil viciar em coisas como pornografia, redes sociais, séries, jogos e tudo que dá prazer rápido e sem esforço. E é justamente por isso que geração após geração as pessoas continuam caindo em algum tipo de vício. Porque no fundo, ao mesmo tempo em que o ser humano é um bicho preguiçoso, ele também quer ser feliz. Só que o problema é que a maioria de nós acredita que essa felicidade vai vir dessas coisas fáceis e rápidas. E por causa disso, a gente entra num ciclo onde tenta esticar o prazer de curto prazo para parecer que tá tudo bem, mas não tá. A gente gasta dias, semanas, meses e até anos presos em hábitos que só servem para anestesiar o problema. E aí, quando você percebe o tempo passou, você não cresceu, não aprendeu novas habilidades, não aproveitou as oportunidades que apareceu, simplesmente porque estava ocupado demais com aquilo que te dava um alívio momentâneo. Agora pensa comigo, quantas vezes você já terminou o dia com aquela sensação de que podia ter feito um monte de coisa, mas passou boa parte do dia no Instagram, no YouTube, jogando, enrolando, e quando se deu conta o dia já acabou e você não fez nada produtivo. Isso acontece porque essas coisas parecem ser inofensivas. Só que o que muita gente não percebe é que o funcionamento dessas plataformas é totalmente baseado em prender sua atenção o máximo de tempo possível. Porque quanto mais tempo você passa nelas, mais lucro elas têm. Simples assim. E aí você pode se perguntar, tá, mas como é que eu me liberto disso? Bom, a primeira coisa é entender que você não precisa e nem consegue evitar totalmente os prazeres de curto prazo. Porque hoje em dia eles fazem parte da vida. E vamos combinar, às vezes você só quer dar uma pausa, relaxar, espairecer a cabeça, e tudo bem. O problema começa quando isso vira um padrão, quando você começa a buscar esses estímulos toda hora, sem controle e como uma forma de fugir das suas responsabilidades. Então o ponto aqui não é eliminar 100%, mas sim aprender a dosar. Porque essa é a forma mais inteligente de conviver com essas coisas. Agora, se o seu objetivo é ter uma vida que te traga orgulho de verdade, o foco precisa mudar. Você precisa começar a investir nos prazeres de longo prazo, porque apesar deles demorarem para chegar, eles são maiores, duram muito mais e não te deixam mal assim que acabam. E quando eu falo disso, eu tô falando das coisas difíceis mesmo, aquelas que exigem esforço, constância, disciplina e que não trazem recompensas no início, mas que lá na frente te dão algo muito mais valioso do que apenas um pico de dopamina, que é aquela sensação maravilhosa de contentamento. Aquela paz interna, aquela sensação do tipo, caramba, eu tô crescendo, eu tô evoluindo, eu tô me sentindo orgulhoso de mim mesmo. E mais do que isso, entender essa diferença entre prazer imediato e contentamento também ajuda a prevenir a depressão. Sabe por quê? Porque muitas vezes a depressão surge exatamente dos vícios que a gente mesmo alimenta sem nem perceber. Por exemplo, vamos supor que por alguma razão, talvez pelo seu ambiente e as pessoas que você convive, você comece a se entupir de prazeres enormes, rápidos e que vêm sem esforço. Desde fast food, açúcar, jogos, etc. Vai chegar uma hora que praticamente mais nada na sua vida terá o mesmo prazer que você sente nessas coisas. E aquele prazer que você sentia antes começa a ser substituído pelo vazio, pela apatia, pela desmotivação constante e, paradoxalmente, numa tentativa de sair disso, o seu cérebro vai lá e te gera uma fissura para ir em busca dessas coisas em doses cada vez mais pesadas. Ou seja, é um ciclo negativo muito difícil de sair. E aí você pode se perguntar, ué, mas por que ele não me avisa que isso está me prejudicando? Porque ele trabalha para você, é você quem dá os comandos. O papel dele é processar o que você faz com frequência. Então, se você repete algo todo dia, ele entende que aquilo é importante e se esforça para fazer você repetir. E é basicamente assim que muitos vícios se formam. Eles parecem naturais, porque no começo eles realmente fazem você se sentir bem. Mas aí vem um segundo motivo pelo qual é tão difícil sair de um vício, que é a negação. A real é que a maioria das pessoas fortalece ainda mais seus vícios porque simplesmente nega que eles existem, tanto para os outros quanto para si mesmas. Quer ver um exemplo simples? Imagine uma pessoa que vive grudada no celular. Ela fica horas ali rolando o feed, vendo vídeos curtos, abrindo e fechando os mesmos aplicativos o tempo todo, mas se alguém chegar nela e falar que ela pode estar viciada, ela responde na hora. Imagina! Eu nem uso tanto assim, é só para relaxar. Só que a verdade é que ela já acorda com o celular na mão, vai dormir com ele e sente até ansiedade se ficar longe dele por alguns minutos. Esse é um exemplo muito comum de negação. A
A pessoa ainda acha que está no controle, mas a verdade é que ela já perdeu esse controle, há muito tempo. E para justificar, ela acaba jogando a culpa em outras coisas. Então ela fala: é porque meu trabalho exige, é o único jeito de distrair a cabeça, todo mundo faz isso. Mas no fundo, ela só está fugindo da realidade. Agora, o terceiro motivo que dificulta ainda mais largar um vício é a falta de entendimento. Porque quando você não entende como ele funciona, você começa a acreditar que é uma vítima da situação, que esse vício agora é parte de quem você é e que não tem mais como mudar. Mas não é bem assim. Um vício é, antes de tudo, uma rotina, um comportamento repetido que virou padrão no seu dia a dia. E rotinas podem ser mudadas. Tanto é que você já mudou várias coisas na sua vida sem nem perceber. Só que como ninguém te explicou como essas engrenagens funcionam e como o seu cérebro vive te pressionando para buscar prazer rápido, você acaba acreditando que não tem saída. E pensa comigo, se não fosse possível sair de um vício, como é que tem tanta gente que já conseguiu largar os seus? Então sim, é totalmente possível. Não é fácil, mas é possível. E para isso, a primeira coisa que você precisa entender é que o seu cérebro tem partes que funcionam em ritmos diferentes. Então assim, você tem a parte que você controla, que é o consciente, e é com ele que você decide que vai parar com aquele comportamento. Só que o seu subconsciente e o seu inconsciente, que são outras partes que também influenciam muito seus comportamentos, não recebem essa mensagem de forma direta e imediata. Então eles não mudam de ideia só porque você decidiu, eles levam mais tempo para se ajustar. E como você só consegue se comunicar diretamente com o seu consciente, quando você decide parar de fazer um comportamento, aqueles dois caras vão continuar agindo como se nada tivesse mudado, porque eles não receberam essa mensagem. E isso significa que eles vão continuar tentando te lembrar de fazer aquela rotina. E eles fazem isso te enviando sinais como impulsos e fissuras que parecem vir do nada. E o pior é que você acaba achando que isso faz parte de quem você é, mas não é. É só o seu cérebro tentando manter uma rotina que você repetiu por muito tempo. E por mais que conscientemente você já tenha entendido que aquilo te faz mal, essas outras partes ainda não perceberam isso. Então elas continuam associando aquele hábito com felicidade e bem-estar, porque durante muito tempo você reforçou isso. Então, mesmo depois de decidir largar, no fundo da sua mente ainda vai existir a vontade de voltar, e isso é completamente normal. Agora, sobre o tempo necessário para sair de um vício, a psiquiatra americana Anna Lembke diz que um bom ponto de partida para começar a se sentir bem sem um comportamento viciante é ficar pelo menos 30 dias longe dele, porque segundo ela, esse é o tempo mínimo recomendado para começar a recuperar o equilíbrio do cérebro. Então, se tem algo que você quer largar de verdade, o ideal é se comprometer com pelo menos 30 dias sem encostar naquilo. E sempre que bater a fissura, o impulso, a vontade de voltar, lembre-se, isso são só partes do seu cérebro tentando manter uma rotina antiga. Elas vão resistir no começo, mas com o tempo elas também vão aceitar a sua mudança. Porém, depois de ser viciado em algo, você vai pisar em ovos pelo resto da sua vida, porque basta apenas uma escorregadinha para você voltar para aquele comportamento compulsivo. Porque um vício pode ser superado, mas ele nunca será esquecido. Bom, para deixar tudo isso ainda mais claro, aqui vão alguns pontos importantes e de forma resumida. Primeiro, analise sua rotina atual e identifique onde é que estão os seus vícios. Pode ser o celular, comida, redes sociais, compras, enfim, qualquer comportamento que você sente que não está mais no seu controle. Segundo, depois de identificar, tome a decisão de fazer uma pausa aí de 30 dias nessas coisas. E repara que eu não estou dizendo para você parar para sempre, é só para dar um tempo. Agora, claro, se for algo que você realmente não quer mais na sua vida, tipo aposta, drogas ou pornô, aí sim você pode cortar de vez. Mas se for algo que não é intrinsecamente ruim, mas que você está exagerando, como redes sociais ou doce, depois desses 30 dias você pode até voltar, mas agora com mais consciência e controle. Terceiro, entenda que é você quem está no controle da sua vida. Você é a parte consciente do seu cérebro. É você quem decide quem vai ser, o que vai fazer, quais hábitos vai construir e quais decisões vai tomar. Então, assuma total responsabilidade por isso. Quarto, se prepare para sentir um vazio quando você parar com o seu vício. E quando isso acontecer, você vai sentir um enorme impulso de preencher esse vício com outra coisa que também pode se tornar um vício. Então cuidado para não substituir um vício por outro. Outra coisa, um dos maiores gatilhos para a formação de vícios é a solidão. Então é bom você preencher uma parte da sua agenda com atividades que envolvam a interação com outras pessoas que tenham os hábitos que você gostaria de ter ou que pelo menos também estejam tentando melhorar de vida.
Quinto, organize o seu dia. Se a sua rotina hoje é caótica e sem hora certa para nada, você pode até pensar que esse é seu jeito mesmo, mas a verdade é que o seu cérebro está tentando organizar esse caos numa ordem que não foi você quem escolheu. E muitas vezes isso pode significar ter uma vida banal pra caramba. E aí quando chegar o momento de você colocar sua vida em ordem de fato, vai parecer uma coisa praticamente impossível. Então comece a colocar pequenos blocos de ordem no seu dia. Hora para dormir, para acordar, para comer, para se exercitar e por aí vai. E isso não tem que ser visto como uma prisão, é só uma estrutura mínima para sua vida começar a parar de ser essa bagunça. Sexto, depois desses 30 dias, você já vai ter conquistado bastante clareza sobre como você vinha agindo. E aí você vai ter que fazer uma escolha: continuar no automático, vivendo entre recaídas e culpas, ou abraçar esse novo estilo de vida com hábitos mais saudáveis e conscientes que você começou a construir. Sétimo, aprenda a desfrutar dos prazeres com moderação. É fato, todo mundo precisa de momentos de lazer, de distração e de conexão com os outros. Mas a diferença é que isso tem que acontecer por escolha consciente, e não porque o algoritmo decidiu por você ou porque você está tentando anestesiar algum desconforto interno. Não é errado assistir um vídeo engraçado, comer algo gostoso ou jogar alguma coisa para relaxar. O problema começa quando isso vira um padrão de fuga, quando você nem percebe e já está fazendo aquilo de novo e de novo. Tudo em excesso dá ruim, até tomar água, até treinar e até trabalhar. Então o segredo é manter um certo equilíbrio, porque se você usa os prazeres na dose certa, eles te recarregam, mas se você os usa em excesso, eles drenam até a sua alma. Oitavo, o ato de se divertir precisa ser acompanhado pela responsabilidade do autocontrole, porque tudo que você faz tem consequência, tudo. E o erro de muita gente é achar que só porque algo está dentro da categoria de diversão, então ela está automaticamente isenta de consequências. Mas não é assim. Tem muita gente que faz cagada com a justificativa de que só está curtindo, de que é só uma noite, de que não tem nada demais, e aí quando passa a euforia do momento, vem o peso na consciência. Porque no calor da empolgação, as pessoas fazem coisas que em qualquer outro contexto nunca fariam. Então equilibre a diversão com o autocontrole, porque a diversão, por definição, deveria ser apenas um momento prazeroso e não uma experiência que pode ferrar com a sua vida. E mais uma coisa, se você é jovem, nunca experimentou droga e acha que não tem problema experimentar só uma vezinha, não cai nessa. E sim, vai ter gente que vai tentar te empurrar esse tipo de coisa com jeitinho, com piadinha ou com pressões do tipo: é só hoje, é só uma tragadinha, para de ser medroso, isso aqui não vicia não, vai ser divertido, relaxa, ninguém vai saber. E cara, quem fala isso não é seu amigo. E por mais inteligente, carismático ou popular que ele pareça, ele não passa de um ser desprezível tentando puxar você pro buraco junto com ele. Então fica longe desse tipo de pessoa. E lembre-se, você não precisa experimentar tudo nessa vida para saber se é bom ou ruim. Porque assim como você não precisa matar alguém ou comer merda para saber se é bom, tem muitas coisas que mesmo sem nunca ter experimentado, você sabe muito bem que não é legal. Você vai descobrir com o tempo que a vida por si só vai se encarregar de colocar muita coisa desagradável e trágica no seu caminho. Então não tem motivo nenhum para você criar mais disso por conta própria. Dizer não para essas coisas não é só um ato de maturidade, responsabilidade e autocontrole, como também de amor próprio. Porque muitas vezes essa única palavrinha pode salvar o seu futuro. E mais uma vez, se você quiser aprender um passo a passo validado para mudar seus hábitos do jeito mais fácil e rápido possível, clica no primeiro link na descrição e assiste o vídeo que preparei para você na próxima página. Porque o que eu vou te apresentar lá já mudou a vida de várias e várias pessoas e muito provavelmente vai mudar a sua também. Um forte abraço e a gente se vê lá.